Meus primeiros anos de infância já foi um pouco duro, né? A partir dos 6, 7 anos de idade eu já trabalhava, né? Meu pai naquela época tinha uma bodega e meu pai tinha outros afazeres e eu tomava conta da bodega com minha mãe. E quando eu tinha 10, 11 anos, eu já trabalhava em trator. Eu ajudava meus pais a fazer as roças, né, plantando milho, plantando feijão, abóbora. Naquele tempo a gente plantava bastante. E assim era a nossa vida, a nossa infância. Gostava muito de jogar futebol ao lado dos meus primos, que ainda hoje moram lá, né, no Tingui. E foi uma infância alegre, né? Naquela época o que tinha a nos oferecer era brincar de bola, era esse trabalho que eu tinha a obrigação de tomar conta dessa bodega, mais minha mãe, e trabalhava também às noites no trator. E em 1999, 27 de 12 de 99, meu pai resolveu vir a Poço Verde, para vir morar aqui em Poço Verde. E naquele dia, lembro como hoje, eu estava no campinho de bola do meu tio Antônio, que hoje mora até próximo da minha casa aqui em Poço Verde também. Estavam meus primos todos jogando bola. E o finado Valtinho, aqui de Poço Verde, amigo de todos nós, chegou com um caminhão de Carlinhos Cigano para pegar a mudança nossa. Aí foi aquele dia tenso de trabalho, desmanchando as coisas, né? E quando deu em torno de 4 horas da tarde, saiu o caminhão e eu vim com o trator, com uma parte dos móveis da gente aqui para Poço Verde. E aqui, chegando aqui, graças a Deus, sempre eu gosto de estar chamando por Deus, é quem nos dá todas as bênçãos, né? Fui conhecendo muitos amigos, né? E não parei a minha vida de trabalho, de estar nas correrias. Meu pai ficou com a propriedade lá onde a gente morava. E quando chegava a época de fazer a roça, eu ia para lá fazer as roças. E ficava 8, 10, 15 dias sem vir aqui em Poço Verde, cuidando das roças lá, mas meu pai. E assim a gente foi tocando a vida, né? Como sempre, a trajetória de vida nossa traçada dessa seguinte forma: trabalho, a luta do dia a dia para conseguir o pão, né? Que não é fácil. Em 1992, eu acho que eu comecei a frequentar a escola Valadares. E lá eu passei uma parte da minha vida, né? Estudei um pouco lá, mas não conseguia crescer nos estudos, que eu trabalhava. Chegava a época do inverno, eu não conseguia ficar o tempo todo, o ano letivo todo, que eu tinha que ir para a roça, ajudar meu pai a plantar feijão, a plantar milho, como eu disse há pouco instante. Então, rapaz, quando a gente tinha o terreno lá onde eu nasci, no Tingui, né? Lá sempre os invernos é regular, era bom. Aí meu pai desfez da propriedade lá e comprou umas terras aqui, pro lado do Curtume. E nós passou a trabalhar por aqui,
Plantei muito tempo ali na Macambira, em seu Porfírio Vieira, né, nos herdeiros dele lá. E anos da gente colher uma belíssima safra, né, ficar bem, inclusive em 1998 eu já independente, né, já tinha comprado um tratorzinho para mim. Eu tive uma safra muito boa lá na Macambira e guardei esse feijão e infelizmente depois eu perdi ele todo, não consegui vender e perdi o feijão todo. Ficou escuro e ficou desvalorizado. No ano seguinte plantei de novo, aí tive a safra, mas também não teve preço. E o agricultor alterna muito, né? Aqui, principalmente aqui no município de Poço Verde, onde a gente colhe bem um ano, 2 anos, aí de repente pega aquela seca, aquela coisa toda, passa 2, 3 anos sem colher roça, tem que ter safra. Em 2002 eu fiz minha primeira viagem para São Paulo para comprar máquinas agrícolas. Eu até então tinha feito umas viagens para Irecê, na Bahia, plantar roça também. E lá conheci muitas pessoas, muitos amigos que trabalhavam na compra de máquinas, comprava e vendia, né? Comprava lá no interior de São Paulo. Aí um dos meus amigos disse: Roberto, por que você não compra máquinas lá em São Paulo e vende na sua região? Que é um trabalho que é muito bom. A região de vocês está crescendo na agricultura e eu digo que é um bom negócio. Aí eu, em 2002, fiz a primeira viagem para São Paulo. Até lembro como se fosse hoje. Eu, Gilson, Rosário e Antônio é um amigo nosso de Pombal. Aí foi quando abri os caminhos, né, para a minha área de negócio, na minha área empresarial. E nela estou até hoje, graças a Deus. Mas foram muitas idas e voltas para São Paulo. Nunca parei de fazer minhas roças aqui. Tinha ano que dava certo, ano não dava certo. Graças a Deus, eu, meu pai, que eu sou o mais velho, né? Eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos, a gente somos muito unidos, né? Tem uma irmã que mora em Hortolândia, São Paulo, que é Paula. Tem Rejane, que mora aqui na fazendinha. Tem Raine, que mora com meus pais. Tem Ricardo, que mora vizinho à minha casa. E toda a vida nós fomos muito unidos. Somos 3 homens e 3 mulheres. Rivaldo, que é meu irmão mais novo, né? É um cara hoje que tá o tempo todo ao meu lado aí, nos momentos bons, nos momentos ruins. Ricardo foi outro cara aí que já me ajudou muito na minha vida. Ele é um cara que na época das minhas viagens de São Paulo, ele era quem tomava conta dos meus negócios aqui. E junto com o Ricardo, que é eu mais velho, depois é Ricardo, né? A gente já passou por muitos momentos bons na vida da gente, muitas alegrias, e porém muitos momentos difíceis também, né? E graças a Deus, ele foi um cara que sempre esteve ali do meu lado, né? Também hoje é Rivaldo, ele hoje tem a vida dele, cuida dos negócios dele, né? Mas nunca deixamos de estar próximo um ao outro ali o tempo todo. Minha irmã tem a Ana Paula, que casou com um rapaz que é aqui de Poço Verde, mas mora em Hortolândia, né? Hortolândia é interior de São Paulo, lá de Campinas. A gente brinca, né? Nossos irmãos, é a que dá conselho a todo mundo.
é a mais organizada, a mais segurinha, né? Graças a Deus ela vive muito bem com o esposo dela, com a filha dela. É uma bênção de Deus, meus irmãos. A gente me enche de orgulho de falar deles, que eles sempre estão ao meu lado, como eu também estou ao lado deles, né? Tem minha irmã Rejane, que é uma pessoa que quem tiver o prazer de ter o prazer de conhecer a índole dela, a pessoa dela, né? Uma mulher que trabalha ali lá no Epifânio Dória, uma pessoa de boa índole, uma pessoa humana, uma pessoa fantástica, minha irmã Rejane. A gente tem que tirar o chapéu, não só para ela, né? Para todos, mas ela, eu sei o que ela representa, ao grau de pessoa boa, como a Paula também mas ela é mais, como é que se diz, jeitão Roberto, mais aberta, uma pessoa mais humilde, mais do povo, uma pessoa que a gente quer muito bem. Aí tem Raine, que é a mais nova, que já teve também a experiência de morar lá em São Paulo. Raine e Rivaldo, a gente até brinca, né, nossos irmãos, nós brincamos como se fosse o xodó dos coroas, né? Eles dois são mais protegidos por pai, por mãe, né, que até hoje estão na casa dos meus pais, né? Como minha mãe, eu acho que um coração tão enorme, tão grandioso. Minha mãe é uma guerreira, é a protetora de tudo, de nós todos, né? Não vê defeito na gente, é aquela pessoa que acorda 4 horas da manhã para fazer a caminhada dela, vai dormir 10 horas da noite, só pensando em fazer o bem. Que Maria do Carmo, a gente brinca, né, que ela negocia com móveis usados, a gente chama de Maria do Sofá, né? A gente brinca com ela dessa forma, assim, mas é uma pessoa excepcional, né? Até sou suspeito em falar porque é minha mãe, é meu tudo, é minha fortaleza, né? Meu pai, aquele cara guerreiro, trabalhador, Arivaldo, né? Arivaldo Barracão, conhecido, né? Arivaldo Corrêa Santana, mas conhecido como Arivaldo Barracão, né? Que herdou esse apelido Barracão do meu avô, Zezé Barracão, que eu não tive nem o prazer de conhecer, né? Algumas pessoas me perguntam por que Barracão. Eu, sinceramente, não sei nem dizer, porque eu não conhecia nem meu avô, nem minha avó, nem minha avó Maria Miguidone também, né? Nem meu avô Miguidone. Da minha avózinha, a mãe de minha mãe, eu tenho pouquinhas lembranças. E dos avós do meu pai, eu não tive o prazer de conhecer nenhum. Né? Meu pai é um cara guerreiro, um cara do nada, né? Conseguiu alguma coisa na vida através da sua luta, da sua honestidade acima de tudo, né? Não frequentou escola nenhuma, mas é um cara, o que eu sou hoje, que meus irmãos são, é tudo ensinamento dele. Eu falo da política, cara. Eu, quando cheguei em Poço Verde, né, bem lá atrás, a gente teve o prazer de conhecer, quando eu cheguei aqui, o prefeito Carlos Alberto Lima, um cara da paz, um cara muito do bem, e nele a gente começou a seguir essa politicagem do Boca Preta, Boca Branca. Então, naquele tempo, Carlos Alberto era o atual prefeito, fazendo as estradas todas lá do São Francisco, ao lado do saudoso Teté Valério, do Dé, da subestação, que foram
amigos do meu pai, e através deles a gente me tornei aquele cara admirador da política, né? Aquele cara que ficava observando a política e com os olhares assim, meu Deus, será que um dia eu vou me tornar político? Mas ao mesmo tempo a gente achava, rapaz, que é quase impossível. E as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Veio a política, Carlos Alberto era prefeito, depois passou para Dr. Milton, que ganhou a política naquela época, se eu não estiver enganado, por 27 votos, né? A gente com aquela alegria toda, né? Boca Preta, no seguimento de Carlos Alberto. Logo em seguida, 4 anos depois, voltou Carlos Alberto a ser nosso candidato a prefeito. Aí agora eu já me envolvia na política, né? Eu tinha um Fiat Uno, um Fiat Unozinho vermelho, eu lembro como agora, rapaz. E naquele tempo era o que eu tinha para oferecer aos políticos. Era um carro para estar levando gente para Aracaju, para estar visitando a área rural, sim, a área rural. E a gente vai pegando gosto para a política, né? Que a política, a gente sabe muito bem que a política é um instrumento de quem estiver dentro dela, de querer fazer o bem. A política oferece esse mecanismo, né? Através dela, quem realmente queira fazer o bem, ela dá oportunidade. Em 2008, até então, Carlinhos Cigano, Adalto Justino, né? Digo-se de passagem, tiveram a ideia de lançar a terceira via, que até então era Tony Dorinha, que era prefeito, e Everaldo opositor, né? O grupo de Everaldo opositor ao grupo de Tony Dorinha. E a gente satisfeito com aquelas pessoas que estavam à frente do município, tanto na época o ex-prefeito Antônio Doria e o grupo de Everaldo, que sempre fazia oposição, né? Ou situação oposição, eles sempre faziam, estava um do lado com o outro, né? Aí Carlinhos Cigano, junto com o Adalto, na época do Dr. Rússio, tiveram a ideia de chamar Carlos Alberto para ser candidato a prefeito. E quando lançaram a candidatura de Carlos Alberto a prefeito, me fizeram o convite para ser o candidato a vice naquela época. E assim começou a minha trajetória na política de Poço Verde, naquela data até então, como pré-candidato candidato a vice. E a gente foi visitar, eu mais Carlos, umas dificuldades retadas, sem condição nenhuma de fazer política. Até então, naquela época, a nossa candidatura não vingou. Não sei o que foi que aconteceu, não posso aqui culpar ninguém, mas houve um acidente aí na época que Carlos Alberto era prefeito, né? Teve uma explosão de um botijão na feira, e por isso naquela época vieram caçar a candidatura de Carlos Alberto e Roberto. E faltando, se não me engano, 2 dias para a eleição, colocaram o Ricardo, meu irmão, para ser o candidato, que foi o candidato laranja daquela época, porque tinha os nossos candidatos a vereadores, né? Então tinha que ter o candidato a prefeito, um laranja, né? Ricardo foi naquele tempo, nossos vereadores não se elegiam nenhum, fiquei na terceira via e surgiu o sobrinho de Everaldo, Luiz Américo,
candidato a prefeito. E eu, já um pouco triste com os dois grupos, né, que tanto o Boca Preta com o Boca Branca, que assim chamam, né, consegui me sair deles, tinha saído há 4 anos, aí eu segui com o Luiz Américo. Em 2004, eu apoiei até então candidato a prefeito Antônio de Dorinha. E naquela eleição, graças a Deus, né, o prefeito, na época era o prefeito Everaldo, com aquela estrutura toda de governo, fazendo tudo em Poço Verde, né, asfaltando as ruas. E Antônio de Dorinha foi vitorioso, com a margem de votos, 2.700 e poucos votos. Se tornou-se prefeito de Poço Verde. E aí eu continuei no grupo Boca Preta, né, junto com até então o prefeito Toninho. E 2 anos depois, vou voltar um pouquinho, Toninho se tornou-se prefeito. 6 meses depois eu fui tomar conta da limpeza pública da cidade, né? Naquela época não tinha nem carro coletor, era as caminhonetes. As caminhonetes, eu lembro que era Seu Zito, tinha Neném do Bonfim, tinha uns amigos nossos, né, que trabalhavam pra gente. E a gente com muita dificuldade para pagar essas coletas, né, que o prefeito atrasava na época, que sem o orçamento não dava para pagar. E quando chegou em 2006, eu já não fazia parte mais da gestão da época, o prefeito Toninho, né, que não estava dando para mim trabalhar. Ele achou melhor passar a empresa para outra pessoa, para a coletagem do lixo para outra pessoa, me deixando fora da gestão da época. Aí eu vi muitas dificuldades na minha vida, a casa realmente caiu, como se diz, né? Que eu agora não tinha emprego, estava muito endividado naquela época, que tinha que tomar dinheiro emprestado para pagar o pessoal que estava coletando, fazendo aquela limpeza, coletando o lixo, né? E foi um tempo muito difícil mesmo. Aí aquela questão lá de antes, né, que eu falei, das minhas viagens para São Paulo, eu tive que ir mais. Aí veio a eleição de Tiago Dória contra Igor Oliveira, foi isso mesmo. Aí já tinha uma eleição que eu tinha votado no agrupamento de Luiz Américo, que era a terceira via, e em 2012, que era Tiago Dória contra Igor Oliveira, na época, né? Eu continuei na terceira via com Luiz Américo. Fizemos aquela política ao lado de alguns amigos que a gente não esquece, né? Na da Agroverde, Abelardinho, até na época Dr. Evandro de Niro também estava conosco, Ali Gevan, né? Nós tínhamos sempre uma turma bacana ao nosso lado. E quando abriu as urnas, mais uma vez, 300 e poucos votos, aí não deu. Naquele dia a gente sentiu que a terceira via, naquele momento, não ia mais, não dava certo.
quando foi 2014, 2 anos antes da eleição de 2016, Dr. Bruno, né, Bruno Leonardo, que é sobrinho e primo, sobrinho de Everaldo e primo do atual prefeito, me fez o convite para ter uma conversa com o Everaldo, com o filho de Everaldo, que é o prefeito hoje, né, Igor, para a gente fazer uma política de cedo, para ver se em 2016 a gente conseguiria vencer as eleições. E a partir dessa conversa, que foi em 2014, na eleição de governo, a gente começou a marchar junto, visitando, né, andando no nosso município todo, na cidade, né, eu visitando amigos, compadres, né, colocando no nosso agrupamento. E se eu não estiver enganado, 1 ano antes da eleição, eu tinha tido uma conversa com o Padre Alberto, que eu estava fazendo parte do agrupamento do pessoal do grupo Boca Branca chamado, né? Aí eu pedi o espaço da casa do compadre Alberto para a gente fazer uma reunião. Até então eu nem passava pela minha cabeça em ser candidato, né? Que já tinha tido a frustração lá de 2008. Até então não tinha em mente ser candidato. Aí a gente convidou alguns amigos, como naquela época, o prefeito de Fátima, Sorria, né, que é um grande amigo meu, e algumas lideranças aqui do município, inclusive Carlos Cigano, Mané Pio, Patrão de Zacaria, né, e lá na casa de compadre Alberto, nesse dia dessa conversa, surgiu um comentário de Roberto ser candidato a vice, do pré-candidato a prefeito daquela época, que era o atual prefeito hoje, Igor Oliveira. E lá foi aquela alegria, aquela festança toda, né? E de lá a gente saiu, não vamos dizer já como pré-candidato a vice-prefeito, mas 70, 80%, o pessoal falando, né, que o candidato a vice-prefeito de Igor vai ser Roberto Barracão. E a gente começou a andar, começou a visitar o município, né? Eu andando muito, mas o vice-prefeito Everaldo, meu irmão, nós cada um com uma caminhonete naquele tempo, meu irmão andando muito com o Igor. E nisso a gente começou fazendo essa campanha, bem antes, uma antecedência total, né? Até as pessoas brincavam, né? Mangavam, esses caras tão doidos de fazer uma política, começar tão cedo. Mas foi um grande aprendizado, não me arrependo de nada, não me arrependo. Minha palavra ao povo de Poço Verde, né, o agrupamento ao qual eu estive, vai ser sempre ao grupo que eu estive, que eu fui eleito vice-prefeito, é sempre de respeito, de que esse grupo, né, naquele tempo foi meu grupo também. E chegou a época da eleição, né, da visita, ter cidade. E até o pessoal brincava, né, falava comigo que eu era a chave que dava em todas as fechaduras, porque graças a meu bom Deus, o povo de Poço Verde naquele tempo, naquela época, e como hoje também, não é diferente não, nunca bateu a porta na minha cara, nunca me tratou com cara feia,
né, um respeito que tiveram a mim, que eu nunca vou esquecer, né? O cara que sai lá do Tingui, né? Um cara que não nasceu de pai político, de mãe política, de família política. E o povo do Poço Verde, em 2016, elegeu como vice-prefeito, né? Isso aí foi incrível para a minha vida, uma gratidão a esse povo do Poço Verde, uma gratidão, e digo, né, que hoje a gente está em lado oposto, né, do Boca Preta, tem Boca Branca, e hoje a gente até não tem nenhuma identidade assim para dar ao meu agrupamento, ao qual eu respeito tanto, ao qual admiro tanto e agradeço tanto esses guerreiros que estão ao meu lado, que eu não tenho palavra para eles. E 2016, dia 5 de outubro de 2016, há exatamente 4 anos hoje, Roberto estava de cabeça raspada, visitando o nosso município, zona rural e zona urbana. De dia era na zona rural, à noite na zona urbana, agradecendo esse povo, o carinho que me deu, agradecendo a oportunidade que me deram de me tornar vice-prefeito. Um período, como é que eu posso dizer, né, da minha época de vice-prefeito. O primeiro ano foi um ano fantástico de realizações, né? Tive uma oportunidade de tomar conta das máquinas, né? De fazer algum trabalho, né? Deixar alguma marca minha no município. Quando me deram a oportunidade, eu fiz, né? Quem está vivo e me conhece sabe o quanto eu me esforcei para contribuir até então para o grupo ao qual eu fazia parte. E assim foi um ano fantástico o primeiro ano. O segundo ano começamos muito bem, aí veio a eleição de governo, onde as coisas começaram a desandar da minha parceria com o atual prefeito, né? A gente saímos daqui para Aracaju para ter conversa com o deputado Agostinho, eu, prefeito, o pai do prefeito, e naquela época o secretário de Finanças, que era daquela época, Roberto Xavier. E lá ficou tudo certo, tudo combinado para a gente votar em Agostinho. E nesse período todo, as coisas difíceis, perdendo safra, né, aconteceu um monte de fatores comigo, né? Acidente, bateram na caminhonete minha, tomei um prejuízo enorme naquela época. Depois que eu comprei um Corolla, tornou-se a perder, e comecei a minhas viagens mais frequentes para São Paulo. E por falta de espaço no governo, né, do atual prefeito, eu tive que viajar mais. Ia para São Paulo, passava 20 dias, 30 dias,
voltava, né, ia em busca do meu pão de cada dia, né, de botar a comida na mesa dos meus filhos, né, de pagar minhas contas, que já depois das eleições de governador, né, eu praticamente já não era lembrado mais pelo grupo o qual eu fazia parte, né, e tive que seguir, e fui em frente, fui lutando, fui batalhando. Aí, né, pós a eleição de governo, as coisas não andaram, então a gente resolveu seguir um caminho diferente, né, seguir o meu caminho em busca de ganhar o meu espaço na política de Poço Verde, em ser agora o cara que poderia representar esse povo que tanto me acolheu, esse povo que tanto gosta de mim, como também eu gosto deles, né, a grande maioria. E foi feito algumas conversas com alguns amigos e a gente tomamos essa decisão de agora não ser grupo A nem grupo B e seguir em frente na nossa caminhada em busca dos nossos objetivos, mas que fique bem claro, né? Possa alguém achar que Roberto tem mágoa de grupo A, Roberto tem mágoa de grupo B. Não, foi uma coisa que não deu certo para mim seguir em frente. Eu percebi que aquela não era a minha política, então resolvi começar uma nova história. E hoje estou aí, meu nome, todo mundo sabe que sou candidato a prefeito, mas é um candidato a prefeito para pregar a honestidade, para valorizar os amigos, para não virar as costas para ninguém. E sim, o mecanismo da política que seja ela para ser transformada em coisas boas. E a política não só tem um lado ruim, não. A política tem um lado bom, que é como eu falei anteriormente. A política tem um mecanismo muito bom, que através dela você possa fazer muitas coisas boas. E nela eu estou e quero seguir. E se Deus do céu permitir e o povo de Poço Verde me der essa oportunidade, vou ser prefeito dessa cidade, para respeitar hoje que estou na campanha, depois que me tornar prefeito e muito depois que sair depois da prefeitura, e agradecer e ter gratidão sempre a esse povo.